que é que será isto desta experiência de correr sem nos cansarmos? Ou como é que nós podemos esperar no Senhor e alcançar os nossos limites? Quando estamos unidos a Deus, quando estamos unidos uns aos outros enquanto clube, nós vamos viver algumas experiências. Sobretudo, vamos desfrutar energia que não se esgota. Deus dá-nos discernimento moral, discernimento espiritual, discernimento profético para compreender o tempo que estamos a viver. Os que esperam no Senhor têm muito mais do que pedem ou até do que pensam. Os bons servos, os discípulos fiéis, também são difíceis de encontrar nestes dias. Maranata? Maranata? Amém. Vocês sabem que esta é a saudação do universo Pathfinder, universo JA, do movimento dos desbravadores. O dedo polegar significa o desbravador inclinado através do serviço em relação aos 4 A's, aos 4 alfas da palavra Maranata. O primeiro A significa amar. O segundo significa anunciar. O terceiro significa aguardar. E o quarto significa apressar. Esta é a nossa postura enquanto desbravadores em relação à segunda volta de Jesus Cristo. Eu quero saudar a primeira faixa etária, os rebentos. Estão aqui os rebentos? Rebentos. Estão aqui, eu vi aqui vários. A segunda faixa etária, os tições. Onde é que está a segunda fé? Estão aqui vários tições. Os exploradores. Também temos vários exploradores. Companheiros, quarta fé. Estão alguns companheiros. A quinta, que são os embaixadores, que vai até aos 120 anos, que somos quase todos, a maioria. E de uma forma especial quero também dar as boas-vindas ao representante da Comissão Regional de Lisboa, o Rogério Baltazar. Ele foi também membro desta comunidade, irá ajudar-nos, irá assistir-nos nesta cerimónia de lenços. Eu gostaria de partilhar convosco um texto que nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 40, versículos 30 a 31. Isaías 40, 30 a 31. É um texto que nós conhecemos de cor. Isaías 40, 30 a 31. E vamos então ler. Ou até conhecemos de memória. Os jovens cansam-se e fatigam-se. Os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O verbo utilizado em hebraico para esperar no Senhor, é a palavra kavar, que significa unir duas cordas. E quanto mais cordas estiverem unidas, maior a sua resistência. Por isso, quando estamos unidos a Deus, quando estamos unidos uns aos outros enquanto clube, nós vamos viver algumas experiências. Sobretudo, vamos desfrutar energia que não se esgota. Vamos ter tempo, mesmo quando a nossa agenda está super ocupada. Não vão haver missões impossíveis. E nós vamos crescer na diversidade. Estas são as experiências que Deus tem prometido para o seu povo e, sobretudo, para os desbravadores. Um olhar atento sobre este texto traz-nos algumas experiências interessantes. Como, por exemplo, o que é que será isto desta experiência de correr sem nos cansarmos? Ou como é que nós podemos esperar no Senhor e alcançar os nossos limites? Esta superação vai nos ser trazida pela analogia da águia. E nós vamos falar um pouquinho de ornitologia esta manhã. A primeira dimensão que eu gostaria de destacar são as asas da águia. Na sua envergadura, na sua extensão, a águia, sabem quantos metros é que pode ter de uma ponta à outra nas asas? Pode chegar aos 2,5 metros. A águia de cabeça branca, que é a águia americana, que é uma das maiores que existe, é também a águia Vitória, que costuma voar no Estádio da Luz, pode ter na sua envergadura de extensão de asas 2,5 metros.
E isto significa que é muito maior do que a sua necessidade. Os que esperam no Senhor têm muito mais do que pedem ou até do que pensam. E nós vamos corroborar isto na Bíblia, em Efésios 3, 20 a 21. Vamos abrir o texto sagrado e vamos ver o que diz Efésios 3, 20 a 21. E o texto diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. A segunda dimensão está no voo da águia. A águia, sempre que pode, procura superar o voo anterior. Se ela voa 200 metros, ela vai procurar no próximo voo alcançar os 230 metros. E assim sucessivamente. Ela vai sempre além do voo anterior. Isto significa que as nossas experiências com Deus serão sempre maiores do que as anteriores. Muitos de nós, e até os bravadores, vivemos de experiências do passado. Mas Deus quer que possamos viver experiências superiores àquelas que já vivemos num passado recente. E 1 de Pedro 5,10 também testifica esta verdade e diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. E o termo que é utilizado para aperfeiçoar, teleios, significa maturidade. Alguém nasce maduro? Algum desbravador é maduro? Não. Nós vamos adquirindo pela experiência. A terceira dimensão está nos olhos da águia. A águia tem a capacidade de ver a 360 graus. Ela tem uma visão tridimensional, enquanto o homem só pode ver a 180 graus. Os bravadores conhecem mais algum animal que consegue ver a 360 graus? Não consegue, nenhum animal. A coruja, o mocho, é ou não é? Mais. Gato. Há mais animais do reino animal que conseguem ver a 360 graus. Havia o camaleão, havia uma espécie que eu tinha lá em casa, uma espécie com muito carinho. Quando eu e o meu irmão estávamos a fazer disparates, eu não sei como, mas a minha mãe conseguia ver sempre o que estávamos a fazer. Ela também conseguia ver a 360 graus, mesmo sem estar a olhar, percebia os nossos disparates. Isto significa que a águia tem uma visão acima da média. E há outra questão, ela consegue ver o menor alvo no chão e voar com uma precisão extraordinária. Inclusive, ela não é ofuscada pelo brilho do sol. A sua parte anatómica, ela tem uma penugem que permite filtrar os raios de sol e consegue voar em direção ao sol. Nós precisamos de uns óculos de sol ou de pôr a mão, mas as águias não precisam. Isto significa que Deus dá-nos discernimento. Discernimento moral, discernimento espiritual, discernimento profético para compreender o tempo que estamos a viver. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 a 15, afirma que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las, porque elas discernem-se espiritualmente. A quarta dimensão da águia são os seus pés, as suas garras. Sabem, queridos desbravadores, quantos dedos é que estão integrados nas garras da águia? Quantos dedos é que tem a águia nas suas garras? 7? 5? Miguel está a apontar 4? Sim, são 4. 4 dedos. E tem uma força e uma agilidade tremenda. Aqui há dias, num jardim em Nova Iorque, no Central Park, houve uma águia que conseguiu levantar um rebento, um miudinho do chão com 4 anos, levantou ao ar e ia com ele. Se não fossem os pais atrás da águia, a águia levava-o. Isto significa que Deus dá-nos ferramentas para agarrar-nos a Ele com firmeza, com segurança, sermos perseverantes na rota. Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 a 25,
vai-nos falar um pouquinho sobre esta determinação. A quinta é a morada das águias. Vocês sabem que os ninhos das águias são feitos nos lugares altos. E se forem até ao Alentejo, vão ver aqueles postes de eletricidade que parecem um condomínio, repleto de ninhos de águias. Elas escolhem estes lugares altos para estabelecer os seus ninhos. Mateus 7, 24 a 25 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Às vezes nós pensamos que a construção da casa na rocha e na areia foi em locais diferentes. Mas não é assim. As duas casas foram exatamente construídas no mesmo sítio. Só que houve um dos construtores que escavou até aos alicerces, até à rocha, até aos fundamentos. E o outro fez uma construção superficial. Isto quer dizer que há desbravadores, há jovens, que vivem uma experiência superficial com Jesus Cristo, a rocha eterna da salvação. E quando vêm os ventos, quando vêm as tempestades, quando vêm os problemas, quem não está verdadeiramente alicerçado, facilmente vai cair, facilmente vai sucumbir. E esta é a primeira lição deste texto. A sexta dimensão da águia são os seus filhotes. Eles são alimentados com temperança. Nem mais, nem menos. Na realidade, a palavra temperança na Bíblia significa abstinência. E não é fácil abster-nos daquilo que não serve. A águia-mãe faz também algo que poderá chocar alguns papás que aqui estão. Lá no lugar alto, quando os filhotes da águia começam a crescer, com o bico vai empurrando os bebés águias, até que finalmente eles caem do precipício. Os que não abrem as asas, infelizmente, morrem. Quando eu saí de casa há uns bons anos atrás para estudar teologia, no último momento eu quis voltar atrás. Não quis continuar mais e não quis seguir a minha vocação de teologia. E foi naquele momento, provavelmente os meus pais não se devem lembrar, que a minha mãe disse: Dário, entra no autocarro e segue a tua viagem. Com uma frieza como eu poucas vezes vi na minha vida. Eu fiz aquela viagem inteira a chorar. E provavelmente ela também ficou, mas ela não demonstrou. Eu cheguei à Suíça e quero-vos dizer que a partir daquele momento eu nunca mais regressei a casa. Eu abri as asas e voei. Claro que regresso de vez em quando para saudar os meus pais. Por isso, queridos pais, queridos dirigentes que aqui estão, em breve vocês vão ver também os vossos filhinhos voar. Eles vão abrir as asas e não vou voltar mais ao ninho. No tempo em que eu fui departamental de jovens e estava na Costa de Lavos, quantas vezes eu via pais colocarem os filhos naquele lugar, e sabem quem é que sofria mais? Eram os pais, porque não tinham estado nenhuma vez longe dos seus filhos. E esta é uma experiência que tem que acontecer. É difícil de aceitar, mas os nossos rebentos, os nossos tições e os nossos exploradores vão levantar voo um dia e vão seguir a sua rota. Por isso, Provérbios 22, 6 diz que instrui o desbravador ou o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se vai desviar dele. É importante nestas idades instruí-los a tomar decisões, e sobretudo decisões para a eternidade. A sétima dimensão que esperamos no Senhor é a fidelidade. A águia, como pouquíssimos animais do reino animal, mantém um único parceiro durante toda a existência. Conhecem mais algum animal que tem apenas um único parceiro toda a existência? Estão ali alguns meninos com a mão no ar. Pinguim. Sim, que linda, diz? O cão já não digo, o cão já não diria. O lobo, não é? Está ali outro desbravador a dizer o lobo. O cisne. Existem alguns animais que mantêm o mesmo parceiro durante toda a vida. Isto significa que aqueles que esperam no Senhor, Deus dá-nos condições morais e condições de integridade para permanecermos fiéis nos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles familiares, seja na relação vertical que nós temos com o nosso Deus. Esta de que a carne é fraca
só funciona para aqueles que não esperam no Senhor. Mateus 25, 21 disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A oitava e a última dimensão que alcançamos quando esperamos no Senhor é a dimensão da raridade. A águia é um animal em extinção. A caça predadora está fazendo com que as águias desapareçam rapidamente. E é por isso que ela se tornou um animal raro. Isto significa que os bons servos, os discípulos fiéis, também são difíceis de encontrar nestes dias. Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, diz: depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Este é um texto destinado diretamente à igreja. Este é um texto dedicado ao clube de desbravadores. Os que esperam no Senhor permanecem nele até ao fim. Os limites só existem para aqueles que querem caminhar pela sua própria força, pelas suas próprias pernas. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Diz Mateus 24, 13. A vida é uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade. E se nós entrarmos nesta corrida esperando em Deus, nós vamos viver todas estas experiências trazidas pela analogia da águia. Vimos que Isaías era um desbravador. Ele também estudava o universo animal. E é por isso que ele trouxe esta analogia da águia no texto sagrado. Desbravadores, a Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser estudada. E quando nós estudamos, nós vamos verdadeiramente alicerçar-nos em Deus e vamos conhecer todas estas experiências que nos foram deixadas.